Eu acho que já vou começar a ler, Lana. Já vamos começar o episódio lendo o livro. Sim, E que título é esse? Do meu impossível para o para o seu. seu. Cara, eu já olhei isso aqui e já comecei a querer Profundo, ler já. né? Opa, Profundo. olha só. A Que história, escrevendo. Continue. Tá vendo aqui? Aham. Hum, Muito legal. Isso é lá no Pico Agudo. Não sei Pico se vocês Agudo? já subiram no Pico Nunca Agudo. subi. Não. Eu subi depois do acidente. É Foi no mesmo? dia que completei 3 anos que eu saí do hospital. No dia 18 de dezembro, 3 anos depois. E subi com o joelho deslocado. Gente, e dizem que é bem difícil ali, né? É difícil, assim. Conheço pessoas que, muito mais atléticas, não conseguiram. É, Aham. Mas eu não tinha condição física nenhuma, obviamente. Mas Sim. fui, com porque a sou fé. teimosa. Com a fé e a Com coragem. a fé e a coragem. Mais coragem que juízo. Sempre. Que legal. Mais fé do que preparo físico. Muito. Mais coragem do que juízo. É, Mais fé do que mais preparo fé que- físico. Com certeza. Mas quem temos aqui, né? Ela já se adentrou no nosso, Sim, no já nosso tá dentro episódio já. Ela já- hoje. já. Temos Desculpa. aqui... Já fui, cheguei Imagina! chegando. Por favor, é assim que a gente gosta. É isso aí, É assim que já. a gente gosta. O convidado já chega chegando. Tá. Temos aqui hoje Carol Menezes. Carol Menezes, seja Seja bem-vinda. bem-vinda. É um Bem-vinda, prazer. querida. Queremos saber, assim, ó, Tudo, tudo da sua história. né? Tudo. Porque você sabe que eu vou contar que ela chegou Tá, pra conta. gente por uma amiga em comum, que é a Aham. Aline, né? E a Aline, elas têm como a área que trabalham, né? A psicanálise. É a psicanálise. E a Aline chegou pra mim, passou um WhatsApp e falou assim: cara, você precisa chamar. Eu tenho uma pessoa que é assim, tal, tem uma história. Eu falei: quem? Aí eu já falei assim: manda logo, né, a rede social. E foi assim que a gente chegou Que na legal. Carol. Que legal. Vamos falar um pouco de quem é a Carol, porque assim, eu entrei no Instagram dela, aí tem lá, né, assessoria vocal, psicanalista, o que mais que tem? Tem uma cafeteria, Um doces monte de artesanais de coisa. amendoim, É. O que xereta. você não faz? A Carol faz um Olha, pouco tem umas de coisas que eu tudo. não faço. Carol faz um pouco de tudo. Conta um pouco da sua história, de Nossa. quem é você, o que você puder, obviamente, né? Ultimamente eu tô fazendo uma pergunta diferente. As Ah. pessoas falam assim: quem você é? Diz que quem a gente é, na verdade, é uma coisa complicadíssima, né, de saber. Diz que é assim, o que você anda fazendo, né? O que você O que você fez, já o que fez, já né, no fez, caso. né? Porque, Também. tipo, é isso, é sobre isso. É. Conta pra gente um pouco do que você fez e do que você anda fazendo, hein? Você fala o que eu fiz, quanto tempo nós temos, né? Mas, assim, eu trabalho com voz profissional hoje, Tá. há 25 anos, na verdade. Eu me formei em música primeiro, depois fiz fonoaudiologia, Tudo aqui em Londrina. tudo em Londrina. Mestrado e doutorado em ciências da reabilitação, com ênfase em voz, e fiz psicanálise também. E, assim, na área de voz, eu trabalho com cantores profissionais, tenho várias certificações de presença de palco, performance, então é legal. um trabalho mais completo para palco. Uhum. Mas eu tenho um trabalho também mais na área das emoções, que é o método Metamorfose, que eu criei depois do acidente. Já Sim. trabalhava com hipnoterapia, constelação, e algumas coisas que eu achava que não era muito interessante, que não surtia tanto efeito, que ficava meio assim. Fui explorando essas áreas e resolvi criar um método que tivesse um significado maior para mim depois do meu acidente. Trabalho muito com mulheres que sofreram abuso, então tem um outro método que chama Mulheres Livres para Amar. Na verdade, não é um método, é um movimento. São cursos online, né? Tanto o método Metamorfose quanto o movimento Mulheres Livres para Amar. Para a pessoa, o método Metamorfose é um método terapêutico de formação. Das mulheres, é para mulheres que sofrem ou que sofreram situações difíceis e que gostariam de se relacionar novamente, que têm dificuldade com isso, ou sabe aquelas repetições que parece que vem a mesma pessoa de novo, Sim, mesmo mudou a RG, ciclo, CPF, né? mas é a mesma história. Uhum. Então é nesse sentido. E o trabalho de psicanálise, né? Então, Carol tem várias facetas. Tem a cafeteria agora também. Cafeteria, Então, Carol? cafeteria. Cararrilho Café, uma cafeteria.
onde a gente está trazendo música ao vivo, aos sábados. Eu preciso mandar para legal. vocês, é bem Que gostoso. legal. Ai, que Eu gostoso. amo cafeterias. Amo. Paçoca artesanal, Ó, pasta de Paçoca, não amendoim. fala em Doce de paçoca. amendoim, não Esse trouxe é meu paçoca. Poxa, E não paçoca acredito. fit. fraco. Paçoca fit Não- gostosa. Não, Pior que é boa. Fit, né? Você pode trazer aí, que tem uma galera aí Pior que é aqui gostosa, porque eu fitness. detesto coisa fit, porque sempre é ruim, né? Aham, E sim. essa é boa. E essa é boa. Ai, já quero provar. Até É eu gosto. mesmo? É. Sim. Que legal. Não, eu sou fã de cafeteria. Primeiro que eu já amei, que eu sou fã de cafeteria. Tipo assim, é um dos passeios Ai, preferidos, gente, sábado meu também. à tarde lá em casa, com a Sábado vai família, ter MPB né? lá, inclusive. É, aonde fica? Na Pará 2053, no espaço Tablau Flamenco, é lá dentro. Ah, no Tablau. Eu já Lá fui no lá. Tablau. Eu já fui lá. Tem alguns eventos, Que né? Tem os legal. eventos lá, espanhóis. de negócio de dança lá tal. Bem legal. Uhum, Que bem máximo. gostoso. Tipo assim, você pega Pará, cara, e desce. Vai Ah. descendo, vai descendo, vai descendo. Atravessa Passou a JK. JK. Sei. Quase Aí fundo de naquele vale. pedacinho, no final ali, quase no Sei. vale, assim, ali, naquele pedaço. Ai, que legal. É bem ali. Que máximo. Que O legal. lugar, o espaço é bem legal. Várias Várias Carol. facetas aí da Carol. Várias, Carol, você viu? Muitas. E conta, assim, você começou pela fono? Comecei Ou pela música. Pela música. Pela música, Comecei paixão pela música. Paixão pela música. Tá. Você sempre teve essa paixão Sempre, pela desde música? criança, mas aí pobre não tinha dinheiro para fazer aula de música, que era caro. Uhum. Tá. Então, assim, com uns 13, 14 anos, eu ganhei bolsa num coral que eu cantava na Fundação Cultural de Biporã Tá. para aula de piano, que era meu sonho tocar Ai, que piano. legal. E a Oleide Leles Schmidt, não sei se vocês conhecem, minha gratidão eterna por ela. Ela me trouxe para música de uma forma profissional. Então, eu trabalhava na fundação em troca da bolsa. Tá. Aprendi horrores, Nossa, assim. imagina. Com 15 anos já era regente coral, Olha. que aprendi com ela, professora de musicalização, e comecei a engrenar, dava aula de canto. Sim. E aos 16 já regia o coro da empresa de água e tratamento da cidade, Sim. já dava aula em escolas de Olha música, só. escola de educação infantil, e passei no vestibular com 16 para 17 anos de música. Mas sempre, assim, querendo trabalhar com voz mesmo, já sabia que ia trabalhar com voz e acabou. Nada. Aí, dando aula de canto, indicava para fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo falava, olha, sai da aula de canto, que é isso que tá te dando problema vocal. Eu falava, gente, mas que negócio que é esse? Sério. Que é isso? Não, vou estudar esse negócio, que já que elas sabem tanto, né? Aham, sim. Deixa eu ver o que é Sempre foi isso. meio assim. E aí, enfim, descobri que não era isso, né? Que fono faz um trabalho complementar do professor de canto, é tudo uma besteira essa rixa, na verdade, são trabalhos diferentes, complementares. Aham. E aí, enfim, então depois fonoaudiologia, Você finalizou música e fez já fono. emendei. Eu abri uma escola Ah, de música e já emendei fono. Que E, legal. mas tudo assim, pensando em trabalhar as áreas de voz, né? De voz. Então, a parte de fisiologia, né, entender essas questões vocais, dentro da fonoaudiologia nunca quis trabalhar com outras áreas, que também era bem dissuadida. Os professores falavam, não, você não vai ganhar dinheiro se você trabalhar só com voz, aqui não tem campo. Falava, gente, mas como não tem campo? Eu vou fazer esse campo acontecer. Aham. E aí sempre isso. Aí vai para curso, trabalha com o quê? Todo mundo, com tantas áreas, não dá para trabalhar só com voz. E aí eu vou até baixando na cadeira, Tipo assim, assim, eu porque eu faço só isso. trabalho. Mas tudo bem. E quando eu fui fazer psicanálise, eu estava no doutorado de voz, né, de ciência da reabilitação. E a intenção era entender algumas questões, porque muitas das dificuldades vocais são emocionais, na verdade, né? Então, meio que o meu Foi eixo fazer pra juntar ali na para na entender vocal. por quê, né? Olha Por que 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 a pessoa não legal. consegue? Porque, por exemplo, eu não conseguia cantar em público. Não saía. Na Tipo um hora de cantar em trauma. público, eu embargava a voz, não saía. E eu só fui entender que trauma o que levava isso a acontecer, quando eu fiz um curso, um pouco antes da psicanálise, que eu fiz um curso que tem a ver com psicanálise também, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Tem muito a ver com RH. Aí você fala, gente, por que você foi fazer isso? Cara, não sei, só sei que eu fiz tanta E coisa. foi bom. Você olhar meu currículo e fala, gente, essa mulher é louca. Você gosta de conhecimento. Eu gosto Estudar. de conhecimento, mas, assim, para mim eu vejo fundamento, né? Entendi. Uma coisa Sim. leva a outra. Mas, assim, vai te formando, né? Sim, Então, sim. tudo que eu fiz de desenvolvimento pessoal, É. fez quem eu sou hoje, fez eu suportar tanta coisa que suportei, Tipo né? assim, eu tô vendo até aqui uma conexão muito grande, assim, eu tô escutando um pouquinho dessa história aqui, né? E assim, eu tô vendo que assim, você queria cantar,
algo me diz que você queria cantar. Mas chegava uma determinada hora lá que eu falava assim, caramba, até tecnicamente eu entendo e tal, mas, cara, me bota na frente do palco, eu travo. Mas eu quero viver no meio desse mundo aqui, ok? Aí também vem uma coisa da vida que foi as dificuldades que era financeira e tal, tal. Você teve que fazer o rolê por trás da câmera ali. Uhum, E aí você falou assim, caramba, mas eu vou continuar nesse meio aqui porque eu gosto bastante, sim. né? E até que uma hora que você descobriu, cara, mas eu tenho que, para cantar, eu vou ter que aprender um pouco mais sobre esse problema É, psicológico aqui. Foi parar lá no... demais isso. A É, conexão para mim é essa, é o seu exatamente, amor a Uhum. voz é àquilo ali. que ligou tudo, Que né? É. legal. E é isso, então assim, eu vou estudar fisiologia, não, então o problema não é técnica, já entendi a técnica, é fisiologia, então tem que entender. Não, não é, então aí Você entendi o que percorreu é todos até todas chegar as ali e ver que áreas. era Uhum. emocional. E que complementou tudo, fechou, porque a questão Hum. emocional me ajuda muito no trabalho de palco com os cantores. Dá um exemplo, assim, se você puder. Por exemplo, eu divido em interpretação vocal e expressão corporal, né? A Tá. interpretação vocal é que você tá só escutando, você não tá vendo a pessoa no palco, você tá só ouvindo e te arrepia. É Hum. aquela coisa que tem na voz da pessoa a mais, que toca o teu coração, ou ele faz um cresce na voz, um decresce, um forte, um fraco, que é tipo quando você tá lendo o livro e você grifa. Uhum. Então, Marcou você. marcou você. Uhum. Então, o que te marcou ali no livro, como que ele grifa na voz? Nossa, que Ele massa. grifa na voz quando Aham. ele faz essas mudanças de entonação, ou faz um pouco mais forte ou mais fraco, ou canta um pouco mais fechado ou um pouco mais claro. Isso faz grifar, né? Então, faz com que você se atente para aquela mensagem que a pessoa está falando. Uhum. A maioria das pessoas cantam sem entender nem o que está na letra, Hum. ou não sente aquilo, Interpreta. não aquilo. interpreta. Então, isso é emoção, isso é pura psicanálise. O que faz muitas vezes uma pessoa que está ouvindo a música se apaixonar por aquela música ou por aquele cantor é porque ela conhece essa história. Então, assim, por que que sofrência faz tanta fama, faz tanta. Porque ou você já foi corno, Você Aham. ou já você sofreu. conhece alguém que foi. É básico. Então, se assim, aquilo gera uma imagem afetiva, de uma forma positiva ou negativa, mas que te Aham. afeta, que faz com que aquilo fique em você. Isso é emoção. Então, com a psicanálise, eu trago isso de uma forma muito mais fácil, e para mim é muito mais fácil, então eu faço o cantor entender. E na expressão, mesma coisa. Não pode ser aquele brilha, brilha, estrelinha de coral, né? Uhum. Hoje tá essa coisa do TikTok, muito modinha de gestinho de Mas novo, não mas não é, é a longo isso. prazo, não é isso, né? Não. Então, assim, aquilo que faz o cantor tá ali inteiro, ele emprestar mesmo como um artista, como um ator, né? É por emoção, né? Então, ele tira Uhum. dele ou ele empresta de alguém. Nossa, que legal. E a Que gente, legal. e a gente vê que falta muito, né? Assim, temos muitos artistas, cantores, artistas e cantoras brasileiros que têm isso, mas ainda falta, né? Falta porque, assim, esse mercado tá muito mercado mesmo, né? Você Tipo, bem paga pra comercial. colocar, igual no mercado, você paga pra pôr o produto na prateleira, né? Sim. E hoje em dia é isso E, também na voz. e assim, eu vi um fenômeno uma época que eu tava até conversando com a minha filha, porque minha filha gosta deles, assim. Você lembra aquele grupo, era um grupo americano que ele ficou Mini Vanille, você lembra? Que era uma dupla que eles cantavam tipo um rap, uma coisa assim, e eles tinham Não me umas lembro. musiquinhas pop. E aí, e tinha um produtor top que catou eles, enfiou no palco e falou: esses meninos têm o quê? Tem a presença, Uhum. né? E eles dançavam e eram sensuais e transmitiam mensagem, tipo assim, o pessoal, uau, né? As menininhas. Mas não eram eles que cantavam, eles arrumaram outros Ah, dois para cantar, que Nossa. passavam a emoção da voz ali e tal, e é. juntaram e meteram no palco. E na época deu o maior auê, porque esses caras foram número 1 da Billboard, né? É aquele negócio assim, tipo, pô, estouraram mundialmente. Legal. Mas aí caiu a farsa porque descobriram que não era. Eu falei assim, caramba, mas hoje em dia tem uma galera aí que faz isso, É. Na verdade, que não tá muitos não, cantando, não, tá só e no autotune lá e tudo bem, totalmente, né? É. totalmente. E acontece às vezes do cantor tá com um problema sério vocal e o backing fazer a A voz voz dele. mesmo. Enfim, tem outros que nunca cantaram na vida que tá colocando totalmente no No playback, playback ali. né? Até já aconteceu muito.
Porque agora tem esses afinadores em tempo real, mas era até engraçado, era muito comum. Na época do CD, vinha a pessoa com o CD e falava, põe na faixa tal. Daí eu colocava, tá, eu quero cantar assim. Mas quem que tá cantando aqui? Sou eu. Ué, mas não entendi. Tipo, não é você cantando. Entendeu? Porque a pessoa gravou, mas ela cantou, tipo, 50 vezes o mesmo pedaço pra alcançar mais ou menos. Daí o produtor foi lá e afinou, Não, deu aquele talento, ficou bom, ficou meio mecânico Nunca mais ali, vai mas fazer ficou bom. aquilo, né? Mas não consegue fazer ao vivo. é. E aí, né? Uhum. E aí ia pra mim pra conseguir Pra fazer você o que ensinar ele a ser ele mesmo, né? Ô, Carol, mas e hoje também, eu acho que eles tá tendo mais consciência, acho que dessa parte de fono, né? Antes as pessoas não faziam muito, né? Os Então, tem cantores, uma assim. época, assim, lá para 2010, era feio fazer fono. Então, eu atendi Era como se você muito tivesse um problema. Era exatamente isso. Nossa, que Eles ridículo. não avisavam que estavam fazendo, porque parecia que eles iam. Até porque a gente tem um grande cantor aí que teve um problema sério, vocal, Uhum. e Aham. que, né, e só veio deteriorando a voz. Então, era aquela coisa, nossa, vai ficar igual Fulano. É o Zezé de Camargo, né? É. Não, Às vezes, não, Zé aqui não Alcina. teve, né? O negócio dele Ele foi tem, punk, né? né? Foi. Então, inclusive, queria muito atendê-lo, porque eu acho que eu poderia ajudar ele bastante. Aí, Mas, ó. enfim, fica a Zezé, se dica você aí, estiver Zezé, assistindo. não Ó, é? Zezé de Camargo, Tamo fica a dica, né? Então, era feio fazer. Agora é moda, né? Só que, assim, eu sou fono, mas eu preciso explicar que não é o Tá. fono que faz isso, né? O fono, ele trabalha com a qualidade vocal num sentido de saúde, De mas não quem trabalha estragar. com técnica vocal é o professor de canto. Uhum. Né? Eu sou professora de canto também, então por isso que eu trabalho as duas coisas, Ai, porque que me formei em legal. música. E aí tem muito fonoaudiólogo atuando nessa área que precisava ter um professor de canto junto ali para somar, um professor de Entendi. qualidade. E muitas vezes, como a modinha atual, teve a modinha que era professor de canto, depois veio a modinha do fono. Uhum. Que é chique, aí fono tem aquele monte de cacareco, sopra aqui, empurra ali. Vaporzinho sedutor. Vaporzinho, não sei o Tem que e coisa que tal. funciona, tem coisa que é lúdica, vou ser bem É. sincera. Eu falo, É. gente, você tá fazendo isso aí, mas um barararará aqui no tecladinho resolvia mais. Assim, não tô te respeitando aqui, mas tudo bem, Tudo bem. né? É isso. Ai, que legal, nossa. Não, o povo é engraçadíssimo. A gente se apega nos amuletos assim muito louco, né? Não, total. Você lembra da época da pandemia lá, que nós fomos obrigados a ficar andando com a máscara lá, que parece que agora lá as pesquisas mostram que Não não tinha função nenhuma, tinha função Não, nenhuma, e tal, mas piorou nosso era um apego, oratório. né? E tinha uma galera que era apegado com aquilo fantasticamente, tal. É. Eu fico imaginando do ponto de vista de uma fono, uma criança que está nascendo naquela época, como que ela ia aprender, né? Falar Nossa, com... Não via o pai, não tem. via ninguém direito falando, Não, não via as até a pessoas. gente, né? Eu acho que meio que parece Hã? que a nossa oratória ficou pior, né? A Ficou, nossa É, comunicação, porque imagina, com certeza. abafar o sim, negócio aqui, né? por causa disso, né? Mas e aí, Carol, me fala um pouco Do livro. do livro, só que antes, você pode falar um pouco sobre o que Claro, bem aconteceu? tranquilo. Você, né? A gente começou aqui, você falou antes do meu acidente. Você pode Uhum. explicar um pouco? Então, vida tranquila, né? 2019, meu filho tinha 2 anos, então fazia 2 anos que eu não viajava a trabalho, porque até então eu viajava muito com cantor. Tá. Uhum. Então, eu fazia muito. Não era tão comum essa coisa do online, de fazer online. Hoje Veio depois da pandemia, veio né? mais depois da pandemia, exatamente. Então, até tinha alguns que eu atendia por chamada de outros estados, mas não era muito tanto quanto hoje. E eu dei uma parada de viajar, estava atendendo só no consultório, ou se eu viajava, eu ia assim, muito rapidamente para atender no hotel, né? Para não precisar ficar dias. E eu estava indo no dia 4 de outubro de 2019, eu ia dar uma aula numa pós-graduação em Umuarama. Tá. No dia seguinte, né? Eu saí no dia 4, a aula seria no dia 5, e Sim. no domingo, no dia seguinte, eu iria para Santa Catarina para ficar 10 dias atendendo vários cantores que eu atendia online da região. Uhum. E estava feliz da vida, porque, né, ia ser a primeira viagem, mas ao mesmo tempo muito receosa, porque primeira vez que você deixa o filho de 2 anos para ficar 10 dias fora. Então eu tava assim, coração na mão, e fui dirigindo, fui sozinha. Tá. E no meio do caminho tinha uma ponte, tinha um caminhão. Então, chegando ali perto de Cianorte, região de Jussara,
numa ponte bem pequena ali, vinha um caminhão na pista contrária e um carro atrás desse caminhão, ele tentou ultrapassar na ponte. Sabe aquela história de vou ultrapassar, já vou sair na ponte, tá. frente? Rapidinho. E o caminhão mediu forças, não deixou ele ultrapassar, não tinha para onde eu ir. O acostamento super pequeno, um riozinho ali, ponte, caminhão, carro e faz o quê, né? E naquele momento eu escutei uma palavra assim muito assim de ordem, escutei solta. E quando eu escutei solta, eu não, assim, foi um negócio de reação, sabe? Tipo um susto, eu só soltei a mão do volante. Tipo, Quando eu soltei, o carro, ele não chegou a tocar em nenhum outro carro. Foi assim, foi difícil de quem avaliou depois entender o que o meu carro fez. Mas meu carro, ele girou no eixo, ele girou 180 no acostamento. Ninguém entende o que ele fez, assim. Ele girou no próprio acostamento, não pegou nem no carro, não bateu em nada, não bateu em que ninguém. louco. E se eu não tivesse soltado, eu teria caído no rio. Porque ou eu batia de frente com o Tinha que carro, estar controlado. ou eu ia pro rio. É. E eu desci para capotar com o carro invertido, no sentido que eu estava. E sim, uma ribanceira de uns 15 metros que eu desceria capotando. Sim. Na primeira volta, antes de dar a primeira volta completa, o teto bateu numa árvore super fininha, assim. Depois eu posso mostrar as fotos para vocês. Você fala, gente, não, impossível parar, essa árvore ter parado o carro. Sim. E ali eu fiquei, porque eles não chamaram ajuda. E eu fiquei 4 horas e meia presa no carro. A minha perna foi praticamente amputada no local, foi um arrancamento quase completo. E aí fiquei presa, né, totalmente de lado, assim, uma parte, esse braço embaixo do corpo, a perna direita eu falo que foi para Jesus, porque ninguém sabe o que aconteceu com ela, foi pro lado. A mão direita, fratura exposta também, tinha um ferro enfiado. E ali, assim, eu quebrei 8 costelas do lado esquerdo, clavícula direita, todos os ossos da mão direita, Nossa. fêmur esquerdo, tíbia, fíbula direita, o joelho perdeu uma parte, todos os ligamentos, tornozelo e 2 vértebras. E por conta da fratura exposta, eu perdi muito sangue, né? Porque não foi só uma fratura exposta, né? Foi um Sim. arrancamento praticamente. Aham, sim. Então eu cheguei a entrar em choque hipovolêmico, que é quando você não tem mais sangue para bombear ali praticamente, então o corpo Sim. começa a tremer. E aí nesse ponto, né, que eu entrei em choque hipovolêmico, eu consegui fazer uma auto-hipnose, que nunca tinha feito na minha vida. Eu já era hipnoterapeuta, mas auto-hipnose eu nunca tinha tentado. E me veio assim, a minha única chance, porque na hipnose você consegue baixar os batimentos cardíacos, né? Diminuir o fluxo sanguíneo e acalmar, que era a minha única chance. Então eu imaginei assim, eu falei, não tem tempo de fazer relaxamento profundo, não tem tempo de fazer nada. E eu imaginei então assim a água do mar, eu imaginei meus pés na água, já não enxergava porque eu perdi tanto sangue que eu não conseguia enxergar, então eu tentava ficar com os olhos abertos, e imaginei entrando nessa água e mergulhando. E ali fiquei, até que eu escutei uma voz que não sei se foi uma pessoa, se não era uma pessoa, eu sei que foi quem achou o meu celular caído, porque não chamou do seu celular, então não sei se foi a pessoa que causou que se arrependeu e voltou, né? Porque me disse, moça, faz 40 minutos que você está aí. Como que sabia, né? 40 minutos, muito preciso, né? Então eu não sei se andou 20 minutos, se arrependeu e voltou, se foi um anjo, porque eu vi um clarão. E longa história, mas assim, me vi fora do corpo, falei comigo, morta. Sério? Aí tem que ler o livro. Ai, olha aí. Mas, O Mas spoiler. foi assim, muito, isso Meu foi só o Deus, começo, Carol. né? é uma experiência que, assim, Não, a Carol Inexplicável, morreu, né? aquela morreu e veio essa coisa aqui insuportável. Meu Aquela lá Deus. morreu. é. Aquela rígida que não gargalhava em alto volume, aquela Sério, morreu. você era mais fechada. Eu era muito séria, muito assim, rígida mesmo, assim, perfeccionista, Você acha que era por causa do trabalho? Ou era antes ainda? criação Criação. familiar, né? Então era muito assim, o que é certo, não que eu não tenha isso, porque é a minha base, mas assim, sabe aquela coisa de tem que ser exatamente aqui, se tiver um negocinho aqui, não só em termos físicos, mas comigo mesma, a chibata sempre na mão. Aham. E tudo, assim, né? A vida tem vários tons, né? Não é preto e branco, né? Não. Sim.
Então, eu precisei morrer para entender isso. E aí, quando você passou por isso, você precisou ficar bastante tempo ali Olha, se recuperando. Acho que foi um foi. momento de você com você mesma também. Ali no carro foram 4 horas e meia, daí eu fui pro hospital de Cianorte. Meu pai chegou praticamente junto, porque eu fiquei tanto tempo presa no carro que deu tempo do meu pai chegar lá. E o médico chamou meu pai para se despedir de mim, porque o meu caso estava assim, era tão impossível Meu Sim, era Deus. tão sobreviver impossível, que o médico deixou meu pai se despedir de mim antes de ir para a cirurgia. É. E ele falou: se despede dela e se ela sobreviver, vai amputar a perna direita. Então eu já fui para amputação. Ah, E aí fiquei a madrugada toda na cirurgia. Um dos médicos que falou comigo depois, quando acordei do coma, ele disse: eu não acredito que eu tô te vendo, porque a gente transfundia sangue e você tava gelada, gelada, e a gente não sabia para onde que ia aquele sangue. Porque eles calculam que eu perdi cerca de 50% do sangue Caramba. no carro. aham. E a gente consegue, assim, dar conta, vamos dizer, com muita dificuldade, cerca de 30% de perda. Sim. E foi muito tempo, né? Então, Eu, muito eu, eu te milagre. confesso que é o seguinte, eu passei por uma situação de vida que foi assim, eu morei em Porto Seguro uma época e teve uma morte na época muito chocante, assim, que a gente acabou presenciando na época, que foi o seguinte, eu tinha uma amiga da gente que ela tinha uma filha e essa filha estava trabalhando numa casa noturna que era ao ar livre, né? Era comum lá em Porto Seguro ter assim, tipo uma chácara e ter uma casa noturna lá que tem uns lugares de Uhum. dançar, mas era tipo uma chácara. E ela trabalhava num quiosque vendendo souvenirs, camisetas, coisas da marca da casa noturna lá para os turistas. E ela estava com uma amiga dela e a amiga começou a chover. E a amiga passou, ela falou: entra aqui no quiosque. Quando a menina entrou, ela entrou e disse que foi, o barato foi assim. Ela tinha um lugar que ela ficava sentada sempre, ela se sentava. Aí ela pegou e deu para a menina, falou: senta aqui. E do lado tinha parecia uma mesa com um pano em cima. Ela achou que era uma mesa, não era, era uma urna de vidro que eles usavam para fazer sorteio, conferir os ingressos. Ela sentou, que cortou. E ali, quantos minutos você acha que aconteceu? Tinha uma central de atendimento rápido, tipo um SOS. Chamaram, acho que 5 minutos, 10 minutos, chegou, ela Não, estava morta. pegou a artéria menos de 2 minutos. É isso que ela, quando ela falou, eu Pegou a falei artéria assim, menos de isso 2 é minutos. um exemplo de um milagre, Sim, porque eu sei de uma história Com bem onde menos, só né? aconteceu o corte, vamos dizer assim, e não vive. Não não vi. vive, não vive. O que ela passou não é desse mundo, Não. né? Não é desse mundo. E eu só consigo entender porque eu também estou lendo um outro livro que eu li que ah, a pessoa fala assim, que nós estamos num universo que está, acho que é 3,8 bilhões ou trilhões de anos. Esse universo, houveram várias coisas químicas, físicas e tal, até criar um mundo, depois desse mundo criar planetas, criar estrelas, criar não sei o quê, criar até lá no finalzinho da história virar um homem e esse homem vir da Terra, né? E aí nesse livro fala assim, você tem noção da abundância, do milagre que é esse universo? Você faz ideia de quanto você, tipo assim, está aqui porque tem uma força muito maior que quer que você esteja aqui, Uhum. né? Tipo, você não faz ideia. Quando você conta uma coisa dessa, É. eu consigo entender essa dimensão e falar, uau, né? Tipo assim, é a hora que você vivencia o impossível, né? E você vê a magia do milagre acontecendo, que acontece todos os dias. Sim, A Sim. gente respira aqui, eu tô em respirando, pequenas dimensões e a pequenas gente às vezes não dá valor. não dá Não. valor, E né? é o que eu falo no livro, porque esse foi o primeiro, né? É. Sobreviver, mas foram muitos. Eu tive 2 sepses, de tudo parar, Eu imagino que é né? uma coisa assim, que você foi vivendo milagre, 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 Dia milagre. após milagre, dia. né? O É, prognóstico era de amputar a perna por 1 ano, assim, eu tive risco ainda de amputação, perder o movimento da mão direita e ficar paraplégica. sim, Então, assim, foi milagre pós-milagre. milagre. Assim, não teve.
E escutei de tudo que você imaginar de médico. É. Tudo. Uma cura física, uma cura interior, que você falou que você mudou muito, né? Tipo, Não, e muito. até do próprio trauma. Então, assim, acho que Deus foi tão carinhoso em cada detalhe que em um determinado momento, que eu conto até no livro, que eu tive uma das infecções, os meus sinais vitais, eles me lembravam do carro de coisas que eu tinha esquecido. Então, viam flashes do carro. A minha saturação baixou ali a 60. Nossa. E aí me vinha eu sufocando no carro com o meu próprio sangue, porque eu perfurei pulmão e tinha caco de vidro dentro da boca que eu não sabia na hora se era caco, se era dente. E então, assim, essas lembranças, eu entendo que era uma forma de Deus curar, inclusive isso, que gerariam traumas Com futuros, certeza. né? Então, assim, hoje eu dirijo na estrada, eu não tenho nenhum problema na verdade, eu tô assim bem, só me jogo, subo o pico agudo, patino, Aham, né? Mas assim, eu entendo o carinho em cada aham. detalhe, né, de Deus de curar, inclusive a questão dos traumas, Que né? a gente não entende, né? Eu Não. acho que assim, é uma grande explicação isso, né? A possibilidade que você tem dentro do seu coração de entender essa presença, esse carinho, né? Às vezes a gente é revoltadinho, né? A gente é meio, Às vezes com pouca coisa. tipo, mimadinho com esse pai, né? Que ele, É. pá, deu a coisa lá e ele não cobra muita gente e vai deixando a gente viver do jeito que a Uhum. gente quer. Os filhinhos revoltados e os adolescentes meio Sim, rebeldinhos, eu vou fazer É do meu isso jeito, mesmo. né? Aí uma hora ele, É. né? Ele só te chama para a realidade, né? E, e a gente tem que crescer, amadurecer e ver E coisas mágica. assim que a gente não para pensar, né? É. Então você toma banho todo dia em pé no chuveiro, né? Tipo, coisas Não é? mínimas. Eu, Mínimas, não é? entre Eu aspas, fiquei né? 5 meses tomando banho no leito. Então, assim, às vezes a gente pede coisas tão mirabolantes e a gente não tá agradecendo o O que papel tem. higiênico, que a gente consegue se limpar sozinho, Sim. Uhum. né? Mas só quando você É. tá numa fralda que você vai conseguir olhar com gratidão por estar sentado simplesmente no vaso sanitário limpando a si mesma com o papel. Uhum. Parece uma bobagem, né? Não, sim. E não é. Mas quando você tá numa fralda, que você tem que olhar para o teto aos 30 e poucos anos e falar assim, ok, tá tudo bem, né? E então, assim, é gratidão nos mínimos detalhes, Uhum. né? É. E é tão bom se você puder só aprender com o problema do outro, né? Sem Ai, precisar Sim. passar, é, É. né? exatamente. Mas é muito mais amplo, eu acho, né? Falar que ama hoje, abraçar hoje, viver o que você quer viver hoje, não deixar para depois. Eu acho que, Uhum. para mim, assim, é a principal herança disso tudo, Uhum. né? Esse negócio de amanhã eu vejo, amanhã eu falo, amanhã eu digo, amanhã eu abraço, amanhã não Não existe. sabemos. É. E a gente vive tanto na correria, né? Fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Quando a gente vê o dia já acabou, a mensagem não foi respondida, você não falou com o fulano que tinha que falar, e a hora que vê, né, numa situação dessa, e aí, né? Não Faz o é? quê? Daí não tem mais o que fazer, né? E, Então, acho que é uma grande lição, acho que pra gente, porque a gente vive no automático e reclama de tudo, e às vezes a gente enxerga, claro, cada um tem o seu problema, e o problema de cada um é grande conforme a Sim. visão dele, mas às vezes é uma coisa tão pequena. E a gente vê como algo tão A gente grandioso. põe E a é nessas lupa, horas né? que a é. gente fala, menina, vai, porque olha só o que que a E Carol o mais passou. louco, você não sabe o que que é, Carol. Que eu tô pensando aqui, assim, cara. É, a- a- como Deus é incrível mesmo, né? Por exemplo, eu tive a ideia desse podcast aqui, porque assim, eu passei por uma pequena transformação na minha vida que foi poder sentar aqui para conversar com você. Porque eu já fui impaciente nesse nível de não conseguir conversar com as pessoas porque eu estava tão, né, Enlouquecido. enlouquecido e eu passei por um milagre que, assim, o meu sentido do milagre foi que eu me descobri uma pessoa com fé, que era uma coisa que eu não tinha na vida, né? E ao conseguir me conectar com Deus, né, e conversar com Ele, e Ele acalmar meu coração, né, e me trazer um pouco mais dessa presença aqui para, filho, vamos curtir o dia, vamos passar o dia, né? Eh, Ele foi fazendo mudanças e foi trazendo pessoas para próximo da minha vida, né? E essas pessoas que tá ali desde aquele
aquele jovem ali que tá ali, criador de figurinhas, que tá ali, o Leonardo, tá? E várias outras pessoas que estão aqui ao redor, que trabalham hoje comigo, que cuidam da gente, né? E que, por exemplo, me deram sentido de fazer esse programa que para mim era um desafio. Eu falei assim, caramba, eu vou ter que sentar num lugar para conversar com a pessoa, prestar atenção na pessoa. Para mim é um desafio incrível, né? A presença, né? E estar aqui, né? Então, assim, para mim isso é uma magia. Então, esse primeiro milagre me fez estar aqui. O segundo milagre foi escutar mais um pouco as coisas do universo e, tipo, menos só o que a gente liga o piloto automático e não presta atenção. Por exemplo, você está aqui porque eu escutei uma pessoa que chegou e falou é isso que eu quero que você faça, né? Chama ela. Eu falei assim, eu podia ter falado assim, não, mas eu tô na minha pauta, no meu mundinho aqui, não vou. Uhum. Falei, cara, não. Se ela me colocou isso, me falou, ela precisa estar aqui, né? Ela deve estar aqui, né? Então, poder estar aqui hoje com você é uma coisa muito especial, porque você me traz uma clareza de que é assim que as coisas acontecem, né? É assim que Deus opera nas nossas vidas e é mágico, né? A gente só está aqui hoje porque você passou por tudo isso, porque Uhum. você teve essa maturidade de poder vir Sim. aqui compartilhar com a gente e, né, como que fala? É uma coisa que pode ajudar muita gente que está ouvindo. A gente criou um podcast com o nome de Inspira Pod para inspirar as pessoas a fazerem essas transformações, né? Cara, é mágico. É Com surreal. certeza. Assim, eu fico aqui assim, falo, caramba, não pode. Ele fez isso de novo, ele faz E isso ele toda hora. faz. O tempo O todo. tempo todo. E várias vezes que a gente senta aqui, Sim, tem alguém ali do outro lado que faz a gente se lembrar disso. que faz. Mas o legal é a gente ter esse olhar, e é um exercício. Eu escuto Sim. muito assim, mas você tem uma conexão com Deus diferente. Eu falo, todo mundo pode ter, só basta querer, Querer. né? Sim, Porque na verdade a gente perceber nas pequenas coisas. sim. Não precisa ser uma coisa mirabolante, né? Quando você chegar a um ponto de uma situação assim, vai ser talvez mais fácil você ouvir. Uhum. Mas eu até falo no livro que quando eu li aquela passagem na Bíblia, porque eu cresci na igreja e era uma coisa tão natural estar na igreja que fé era uma coisa tipo, herdei a fé. Não existia uma fé minha construída, um Sim. relacionamento Aham. com Deus. Sim. Era uma coisa normal, beleza. Rezar, né? Não é aquela oração Não pura, tão né? palpável, né? E para mim, assim, os dons, né? A passagem dos dons lá em Coríntios. Então o maior dom é o dom da fé. Eu pensava, gente, mas por que o maior dom é o dom da fé? Se você acredita em Deus, você tem fé. Gente, não é nada disso. É. E no hospital eu entendi o que é o dom da fé. E é sobrenatural de uma tal maneira que realmente é o maior dos dons. Porque é um acreditar que, assim, é simplesmente você não ouvir. O médico entrava e falava, amanhã a gente vai para cirurgia e possivelmente vai amputar sua perna. Eu não sei explicar, eu não escutava, eu não ligava, eu não sei, né? Para mim estava tão claro que o que tivesse que acontecer ia acontecer. Eu só pedi para ver meu filho crescer, né? E, e era uma coisa tão assim forte que, a hora que eu fui escrever o livro, eu pensava, mas você é muito louca mesmo. Peguei, assim, até para colocar algumas datas, eu não coloquei tantas datas para não ficar muito chato, né? Para Aham, ficar assim sim, mais sim. fluido. Mas aí eu fui pegar o WhatsApp para ver assim, gente, será que eu fiz tudo isso de cirurgia no mesmo ano mesmo? E peguei para confirmar, assim, com os hospitais, né, as datas, e eu fui olhando, gente, eu fiz mesmo, cada 2 meses uma cirurgia nesse porte. Assim, eu vendo como eu me recuperei, calo ósseo com 15 dias, assim, é muito surreal. E é isso, o dom da fé é isso. É eu escutar. O que que você quer também? Você quer dançar? Que eu escutei de um médico. Só Quero quero. dançar, eu quero dançar, patinar, eu quero subir o quero pico viver. agudo. Olha E é isso, isso, gente. sabe? Isso, É contrariar É sobre a tudo. gente entender que a gente é mais do que só essa carne, vamos dizer assim. É. A carne é parte, né? Ela serve aqui para um. Você tem um psicológico, né? Que te dá essa força, mas você tem um espírito, né? É. E é Com sobre certeza. esse espírito e essa crença em algo que é totalmente visível, que toma forma de uma carne, que tem alguém muito maior do que a gente possa imaginar ou sonhar que controla tudo isso, que sabe o que está acontecendo, né? É sobre isso, é esse espírito que está aí presente, que ele molda qualquer carne que tiver, qualquer coisa que precisar moldar no campo material.
E é isso forma, mesmo. né? Quando eu leio sobre essas questões, né, de você cocriar, e, gente, é isso. Eu já tenho espaço do meu menisco, eu não tenho menisco. Vou fazer uma peregrinação agora em setembro, a pé de Cambé a Bandeirantes, Ah, que e legal. eu vou para pegar meu menisco, né? Minha perna ano passado cresceu, Aham. igualou, né? E eu brinquei, mas é meu jeitinho, né? Eu falei, ano que vem, se minha perna crescer, porque eu tava tendo muita dor de novo, Sim, se imagino. igualar, eu vou a pé, vou vir a pé. E aí quem tava perto olhou assim pra mim, olha pra mim, e pensa, nem liga pra ela é louca mesmo. Desculpa, bati. Imagina. Ela é louca mesmo, nem dá bola. E é isso, cresceu, né? Não falei que ia, Aí. então Sim. vou, né? Então, é isso, né? Então, é cocriar mesmo, mas é na Sim, fé e sim. assim, é possível, né? Sim, total. É, Isso me fez lembrar do papo que a gente teve aqui com a Thalita sobre a gente criar 100% da nossa realidade, né? Sim. Ela veio aqui e a gente conversou muito sobre isso, que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, nós, num grau muito menor, podemos criar também a nossa realidade. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. É. A gente não se dá conta do poder que a gente Não se tem dá conta. através da fé, de criar mesmo coisas para nossa vida, de mudar de ambientes quando necessário, e a gente não se dá Sim. conta, né? E é essa potência desse ser que cabe em tantas outras coisas. Igual eu É, perguntei para ela assim, o que você faz, faz. não o que você é, o que ela é mais do que ela possa imaginar, né? Total. Ela acabou de dar um exemplo aqui de que, tipo assim, o que ela pode? Ela pode o Qualquer eu coisa. posso o que eu impossível. quiser. Já Ela pode fez do o que ela impossível. quiser, né? Agora é qualquer E, coisa. e ela vem dar um exemplo aqui, né? Assim, ela passa essa vivência que ela teve, que até extrapola assim, por exemplo, quando a gente fala em alguma coisa assim muito próximo do que a Thalita trouxe aquela época Uhum. lá, tal, tem gente que fica assim porque só imagina assim, ah, não, tá vendo? É só coisa que você quer. Ah, eu quero dinheiro, eu quero Um coisas Não. carro, materiais, uma eu quero casa. O quero material. meu, não é sobre isso. Não. É sobre um querer que transcende essa pequenez, né, Exatamente. da vida, né? É querer acordar e respirar, é querer caminhar, é Uhum. querer viver bem a vida, né? Bem-estar, Porque é né? uma escolha, né? É. Porque é sobre É, isso, né? É É viver exatamente isso. bem, né? eu falo, a felicidade é escolher estar feliz mesmo quando triste. Uhum. Porque a tristeza não tem nada a ver com felicidade, né? Felicidade, para mim, é um grande arco onde você está vivendo a vida, você escolheu ser feliz. Felicidade é uma escolha. Uhum. Sim. Escolhi ser feliz. E a tristeza e a alegria são emoções. São Aham. emoções, é E aí verdade. vai ter dia que você vai Aham. estar mais alegre, ou mais triste. E você Sim. acolhe essa Momentos, né? tristeza. Isso, você vive as E duas tá tudo bem. É, Você bem. vive as duas é, bem, o né? filme Exato. Divertidamente veio, você assistiu, veio aí pra nos mostrar isso, É. que todas as emoções são importantes, Sim. até mesmo a tristeza. Então, às vezes a gente quer, não, não quero ficar triste, não quero ficar Sim, triste, mas às vezes a gente precisa acolher ela, entender o que tá acontecendo, Até sim. para dar pra fazer valor na sentido. alegria, né? Exatamente. Até para poder ter essa maturidade, né? Porque assim, É. eu vejo o teu processo aí, você contando um pouco, tem um amadurecimento, Nossa. né? Seu coração foi curado dos traumas, ok, mas ficou o lado bom, né, do percurso, que foi um amadurecimento, né? Uhum. Por exemplo, essa mulher ah, que está pronta para ajudar outras pessoas nesse É, processo, essa maturidade tua, né? Com esse coração limpo aí, veio por causa do Com certeza. amadurecimento. é. Olhar para tudo isso, ver o que você E- passou, entender como que isso te fez crescer e melhorar, né? A Aline, que é o motivo de eu estar aqui, Sim, assim, logo que eu sistematizei o método Metamorfose, eu fiz primeiro um curso presencial, depois sim. né, para terapeutas, né, formação de terapeutas, depois ele virou um curso online. E nesse dia, ela, aquele jeito, né, dela, É, assim, meia sincera, louquinha, né, meia. e ela disse assim, amiga, você tinha que ter sofrido esse acidente. Aí ela, Aí você, opa, daí, não, e assim, eu super entendo que eu sou assim também, por isso que a gente se dá Sim. bem. Mas na hora, assim, ela fez, ai, desculpa. Então, não, é verdade. Daí eu falei, nossa, é verdade. Eu tinha Aham. que ter sofrido esse acidente. Porque, até assim, na parte filantrópica lá do método Metamorfose, um dia eu tava passando perto da salinha lá do fundo e tinha um paciente saindo do dia do processo dele, que são 3 dias, né, 3 encontros do método.
e a terapeuta saindo junto, que é quem faz esse atendimento sem Uhum. cobrar, para, né, acolher essas pessoas. E ele veio e me deu um abraço. Ele falou: Carol, olha, não me entenda mal, mas que bom que você sofreu. Você deixa falou a mesma Nossa. coisa. Porque foi tão transformador para minha vida passar por isso, que talvez eu não tivesse passado por isso. Então, assim, para mim, só por conseguir resgatar, desculpa aí, eu fico Aham. emocionada, Sim. uma vida, eu tinha que ter sofrido esse acidente, E hoje você vê centenas, né? É. Várias pessoas né? tendo. Tem meu sócio hoje da cafeteria, Sim. eu conto a história dele porque ele é um caso clínico, inclusive, do curso, né? E ele autoriza. E ele foi um caso de resgate do primeiro dia da metamorfose. Ele tentou suicídio acho que umas 15 vezes, assim, sem, né? O que eu contei foi isso. Então, assim, ele se transformou a partir desse método. E então, assim, valeu a pena eu ter sofrido tudo que eu sofri, porque uma vida foi resgatada. Não é? E é sobre isso, né? A gente para de entender esse limite da gente, né? Às vezes, né? Pô, a gente é tão maior do que a gente possa imaginar. E assim, não é só sobre mim, não é Não, só sobre você. não é. Acho que o interessante é isso, quando a gente pensa em termos de vida, né? Eu tô passando por uma dificuldade nesse momento, sei lá. Mas não é só sobre você, Uhum. Não. né? É tão maior do que a gente e muitas vezes a gente não percebe, Não. né? Esses dias eu atendi uma moça, fiz uma constelação. E ela, muito assim, durante a constelação, era sobre a questão financeira. Ela muito brava, ela estava muito brava sobre a questão financeira. Mas ela não conseguia olhar, nitidamente na constelação a gente via que ela não conseguia olhar para as coisas que ela tinha que ver. E quando eu coloquei a gratidão no campo, a gratidão. Daí quase que eu falei, bem, Tipo, nem não a, tinha nem a espaço. gratidão tá te querendo, né? Olha você pra gratidão, né? Da vontade de Sim. chacoalhar a pessoa. Uhum. Ou seja, se você não for capaz de agradecer as pequenas coisas, como que as grandes vão chegar? É. E parece uma bobagem, porque eu sei que é difícil. Já passei muita coisa, né? Então eu sei que é Sim. difícil. Como que você tá lá acamada, toda lascada, quebrada inteira, você vai ser grata do quê? Tô respirando, Tô viva, né? tô Sim. respirando. Eu tô, não importa. Seja grato pelo papel, gente. Você não tem dinheiro para comprar um carro, mas você tem dinheiro para papel higiênico. Uhum. Você podia estar na fralda, você podia estar. Uhum. Sabe coisas banais que parecem banais que as pessoas não conseguem olhar. Ai, mas eu queria uma banheira, eu queria uma piscina, eu queria uma casa luxuosa. Gente, você está em pé no banheiro tomando banho, né? Parece bobagem. É só quando você perde, parece que você precisa perder para você entender O valor que o tem. valor que tem. E quando a gente consegue ser grato nas pequenas coisas, as grandes conseguem chegar, porque aí você está Você tem pronto razão. para recebê-las. Sim. E é tão difícil isso hoje em dia, né? Tão difícil hoje em dia. Eu acho assim que eu vejo a dificuldade que as pessoas têm em entender determinadas coisas, né? Assim, tipo, que a gente passa, né? Eu agora recentemente passei por uma situação de família de perda, né? De uma pessoa. Meu sogro faleceu, né? E assim, foi um processo muito doloroso. Foi uns 4 anos em que a família sofreu muito porque ele teve Alzheimer. E até ele chegar, né, no final, a família sofreu muito. Era um cara que tinha muito querido por todo mundo, né? Uma pessoa muito querida, né? E que para toda a família chega uma hora que se revolta um pouco. Mas por que que ele está sofrendo desse jeito? Por que que essa pessoa está sofrendo assim, né? E no final foi um momento que as pessoas conseguiram entender que a gente estava trocando uma ideia entre todo mundo muito tranquilo, né? Com aquele sentimento de, digamos assim, de saudades, né? Mas uma tranquilidade que ele tinha descansado. Mas é onde todo mundo entendeu assim, olha, talvez ele fosse uma pessoa que tivesse muitos vínculos e que se fosse um momento para o outro rompesse Repentino. isso, talvez a dor, o sentimento que ia ficar ali naquele momento ia ser muito profundo. E aí esses vínculos foram sendo desconectados lentamente, como se fosse um fiozinho de cada vez, até chegar no momento que todo mundo estava pronto para a última desconexão dos fiozinhos ali, né? E o seu, ao contrário.
muitos fios foram desligados, Foram. mas não era a hora da desconexão. E eles foram reconectados, um por um de novo. E você aprendeu a dar valor para todos eles, inclusive agora para poder ensinar as pessoas como recolocar esses fiozinhos delas. Sim. Elas vão perdendo a conexão com a generosidade, elas vão perdendo a conexão com o valor das coisas, como elas são importantes, elas vão perdendo a conexão com a vida delas, né? Com o lado delas serem seres humanos. E existem pessoas que estão aí para poder ajudá-las nesse processo, né? Eu mesmo aqui já estou querendo, ela falou da constelação familiar lá, eu acho que eu já vou fazer uma ficha com ela aqui, que Não eu acho que eu já é? vou querer Nossa, sim, participar, total. porque eu gostei, já gostei do método que você falou, eu já me interessei. Você falou assim, online, eu falei, caramba, eu queria fazer esse Billy presencial aí já. Presencial. Eu já Ela gostei falou já. que faz presencial Não, também. o método metamorfose, você É. diz, eu aplico presencialmente com o paciente, mas tem um método online que é para formação de terapeutas. Ah, Então, se você sim. quiser aprender a ser um... Não, eu quero Não, ser a do outro lado. constelação, né? Não, Ele Quero- quer fazer. A constelação também, a gente atende não, presencial eu ou gostei disso online. aí. Quem é de né? longe, a gente faz online. Não, mas muito legal. Escuta, eu vou te fazer uma pergunta. Você lida bastante por exemplo, com cantores, né? Também. Que legal. E essa galera aí, você Ela já vai... dá risada. Ela falou que tava em Barretos agora, voltou Tá, agora. Barretos, uma Barretos. longa história. Uma longa Não história. para. É, Tem rodinhas no pé. essa galera aí, muito que você tá ensinando eles as técnicas de cantar, mas você deve estar mexendo muito lidando com as emoções dessa galera aí também, né? Alguns eu atendo também na psicanálise, né? Aham. Eles passam muita pressão e é complicado porque vai assim de uma. É uma coisa tão superficial, né? E ego, né? E essa coisa de fama, às vezes é de uma hora para outra, nem todo mundo consegue lidar com isso. Tem gente que entende isso como uma pressão e tem gente que sobe na cabeça a tal da fama. Então, assim, tem de Muito tudo, louco, né? né? A Muito pessoa, louco. tipo assim, chega em Acho que é algo o que é próprio perto do Deus. céu, mas aí É, ela descobre que no céu está um passo das duas coisas, né? Porque, é. tipo, ela tem o que ela quer, que ela imaginou que Eu acho que seria o esse que é o ela quer, problema. né? Elas podem ter o que quiser, a hora que quiser, Aham, praticamente, né? aham. Salvo pouquíssimas exceções. Uhum. E a pessoa, ela não tem mais o gozo nas pequenas coisas. Ela não consegue sentir coisas que a gente sente, sabe, assim, mais afetuosa em coisas Uhum. simples. Aham, Parece que vai ficando tão banal aham. que elas precisam aumentar o volume. Uhum. Então elas vão se envolvendo cada vez mais com coisas mais fortes, vamos dizer, igual droga, por exemplo. Você começa uma droga mais amena, na hora que você vê aquilo tá pouco, você vai evoluindo. E aí vai também nas questões até de sexualidade e vai abrindo para várias áreas. Então, assim, é um ambiente que, se a pessoa não tiver uma cabeça muito boa, ela acaba, É né? complicado, né? E ele se prepara às vezes pra cantar, mas não pra Não. suportar isso daí, né? Porque Exato. são É. várias coisas que envolvem, né? Às vezes a pessoa não consegue nem, sei lá, fazer uma coisa que ela gostava antes. Tipo, vou no shopping. Não, mas tem gente que não Não, a consegue ir pessoa mais. nunca quis ir ao mercado na vida dela, Agora ela mas só porque quer. ela não pode, ela quer, É, entendeu? mas é assim, né? E é isso, né? Mas pode coisas absurdas. Só que, assim, a pessoa tem que estar muito bem assessorada nessa parte emocional. Hoje, pelo menos, tá mais fácil no sentido de as pessoas procurarem. Uhum. Mas é uma vida insalubre, né? Sobe e desce de avião, Cada dia num praticamente não lugar, fica em né? casa, você passa a ter dificuldade de entender se aquela pessoa que se aproximou de você, ela gosta mesmo de você ou se ela quer algo, né, que você pode oferecer. E a maioria é realmente assim. Se pra gente, assim, com, né, um volume bem mais baixo, já acontece muito dos interesseiros se aproximarem por algo que você pode oferecer, uma colocação, um dinheiro, sei lá o que, né? Cada Sim. uma a sua questão. Aham. Imagina para uma pessoa dessa.
Então, são muitos amigos que não são amigos, muitos interesseiros, muitas pessoas querendo se aproveitar. E acaba ficando sozinha a pessoa, né? No final, a hora que fecha a porta, tá Tá sozinho. sozinho. Mas você sabe que a gente tem uma conexão muito grande aqui com esse meio musical, né? Agora que eu tô prestando atenção, né? A Vários. gente já entrevistou. Só faltou os artistas aí. Não, Ah, não, alguns já vieram. já vieram. O pessoal do backstage ali, empresário, né? Então, assim, a gente tá falando bastante sobre isso, né? Pessoal que trabalha com marketing só por isso daí e tal. A Foi gente falou legal. bastante, pessoal dessa área Do meio musical. musical. Bem legal. Eu vou falar de uma coisa agora que é o seguinte: você faz um negócio bem legal que é o. Eu ia falar desse projeto, mas conta mais pra gente desse Metamorfose aí. Fala qual que é essa parada aí, que eu me Que interessei. negócio que é esse, né? Conta pra nós. Método Metamorfose, Tá. ele tem várias bases, né? A psicanálise, hipnoterapia, constelação. Tá. Então, é como se você constelasse em hipnose, né? Mas você não chega a entrar em hipnose, aquela hipnose que todo mundo acha que vai comer uma cebola. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. É só um relaxamento profundo. Você faz um relaxamento profundo para você conseguir acessar cenas que você não se recorda. Vamos pensar que a gente tem camadas, né? Certo. Então, vamos fazer uma alusão de um iceberg, que a geleira que você vê ali acima da água é o que está aqui. A gente está conversando, a gente vai falando no consciente. Aí tem uma parte que você chega perto ali, ainda já abaixo da água, mas que você consegue visualizar da geleira. Uma camada pequena seria o pré-consciente, que você não tá o tempo inteiro aqui se lembrando, não tá uma janela aberta no computador, mas se eu te Se alguém perguntar, você vai falar, você puxar vai pela lembrar. memória. Lembra alguma vez que você arrancou a tampa do joelho? Já vai vir. Se arrancou alguma vez, você vai lembrar. Você não lembra o tempo inteiro, mas tá ali. E abaixo dessa primeira camada, abaixo da água ali, que você não enxerga mais, tem uma parte muito maior, que é o inconsciente. Ali estão os seus traumas e também lembranças positivas, coisas assim mais no fundo, que estão aglomeradas. Tô tentando ser didática, tá? Tá, mas Sim, é bom não, que a mas tá gente vai ótimo. imaginando. Eu tô adorando aqui, eu tô no flow. Então, bora. Então, assim, elas são aglomeradas por emoções. Então, vamos lá pro divertidamente. Então, Tá. tristeza. Todas as situações traumáticas que te provocaram tristeza, elas deram match. E estão grudadas lá. Tá. Então, numa situação hoje, na vida adulta, de tristeza, não vem só a tristeza de agora, vem às vezes Todas essas acumuladas. todos os arquivos que estão grudados, Nossa. né? Só que essas emoções, elas estão no volume da idade que você viveu aquele trauma. Então, se você sofreu um trauma que te gerou raiva, ou tristeza, medo aos 5 anos, é o entendimento da sua criança que tá ali, porque o nosso inconsciente é atemporal. Ele não entende que hoje você tem 30, 40, 50 anos, ele entende que você sofreu aquilo e que aquilo foi terrível. E às vezes foi um beliscão que você levou do amiguinho, que hoje você fala assim, gente, um beliscão. Mas você levou um beliscão, você ficou nervoso, todo mundo olhou pra você, você riu, você fez xixi na calça. Vamos supor. Pronto, já Só foi. que isso te gerou um medo de falar em público hoje, você não sabe de onde vem, Sim. né? Meu Você não Deus. consegue conectar com essa cena. É super complexo, Não, né? ela tá falando que tá sendo ótimo, porque eu tô aqui na aula, né? Eu tô aqui prestando atenção no que ela tá Tá fazendo falando. sentido? Tá louco, eu vivi uma situação com a minha filha lá em casa, que a gente tava muito risado. Depois eu conto. Segue, pode seguir. E aí o negócio assim, você fala, hoje, como adulto, você fala, mas que coisa besta. E às vezes não foi, às vezes foi realmente um abuso, alguma coisa muito séria. Certo. Mas assim, tudo isso, independente da gravidade, tá junto, na mesma emoção. Tá. Então, cada uma dessas camadas, vamos voltar lá para o iceberg, né? Então, consciente, pré-consciente, inconsciente, a gente tem uma camadinha entre cada uma que é a resistência, que é uns soldadinhos que falam, ó, vai de leve aí, porque daqui para cá o negócio é muito pesado, você não vai dar doer. conta não. Exatamente. Tá. Principalmente para o inconsciente. Por isso Tá. que a gente não se lembra, a gente só acessa o inconsciente nos sonhos ou nos atos falhos, tipo assim, ó, eu vou falar alguma coisa, eu falo, a minha cobra, opa, a minha sogra, o inconsciente pulou, eu tô falando isso porque eu não tenho sogra mais, eu posso falar, não tô ofendendo ninguém, né? Mas, tipo, Entendi. seu inconsciente pulou e falou assim, olha, eu acho aquela mulher lá uma cobra, mas, né, foi o inconsciente. Então, para você acessar esses traumas, que muitas vezes levaria anos de terapia,
e talvez você nunca chegasse, porque você não vai se lembrar, algumas dessas cenas você não se recorda. Tá. Então, a ideia é baixar a resistência para acessar. Hum. Só que quando eu fiz os cursos de hipnose, eu percebi que eu voltei, quando eu fiz, inclusive, em mim, né? Fizeram a hipnose, eu voltei com muitos sintomas. Uma das hipnoses que eu fiz, eu descobri que eu tive um irmão gêmeo que morreu no ventre. E quando eu saí, a ressignificação ela não foi muito adequada. Quando eu saí desse movimento, na sequência eu tive uma pneumonia gravíssima, eu fiquei 60 dias num vai e vem de antibiótico, e depois fui estudar nova medicina germânica, um monte de coisa, e eu percebi que a pneumonia tem a ver com medo de morrer, o medo de que alguém morra. E é o porquê? Porque eu cutuquei a onça com vara curta, eu fui ver, eu vi essa morte, e aí fui entender, só que depois sozinha, o tal do chupa essa manga, né? Porque eu fui sei. entender por que às vezes eu comia por 2, por que eu trabalho por 2, 3, 4, 5, por que disso tudo? Porque eu estava honrando esse irmão que faleceu. Em honra a você que não pode viver, eu vou viver loucamente. Em honra a você que não pode viver, eu vou trabalhar muito por nós dois. Então, só que o método Metamorfose, então, olha para isso tudo com um pouco mais de critério. Eu juntei todas essas coisaradas que eu fiz Certo. Num para método só. formatar isso, Aham. tá? Então, ele é uma sistematização de várias coisas, onde a pessoa passa por 3 etapas grandes, né? A primeira etapa, na verdade, são 4 etapas em 3 encontros. O primeiro dia a gente faz a reminiscência, que é um puxar pela memória dessa que tá aqui ativa, consciente e pré-consciente. Então, a gente vai fazendo um checklist de coisas que você se lembra em cima do tema que você quer trabalhar. Por exemplo, a minha vida não vai para frente profissionalmente. Quando eu penso que vai, não vai. E aí a gente vai entender por quê. E aí, tudo que você se lembra, a gente vai, né, anotando, porque eu vou usar isso no segundo dia. No segundo dia, esse dia pode durar 2 a 3 horas e meia. Você nem sente. Então, a gente coloca você num relaxamento profundo. Eu nem chamo de hipnose porque é muito raso. Você fica consciente o tempo inteiro. Você pode abrir o olho a hora que você quiser, você pode se levantar a hora que você quiser, fazer um xixi e voltar e tá tudo bem. Uhum. Só que a gente faz um relaxamento tão profundo que você consegue entrar, ultrapassar esse soldadinho da resistência para pegar e pinçar o trauma. E aí, com muito carinho, com muito respeito, a gente olha para essas cenas de uma forma a ressignificar na hora, né? Então, assim, usando as liberações das constelações, o tomar pai e mãe, todo esse respeito a essa ordem que veio antes, a gente utiliza, então, em cada cena. Certo. Então, a gente volta em cada cena, ressignifica todos os personagens da cena, acolhe de uma forma especial você em cada etapa, e tem todo um procedimento. Então, a gente vai fazendo isso em todos os traumas, fazendo uma releitura, né? Não é aquela coisa que eu não acho que dê resultado, tipo, vou esquecer o meu trauma. Agora eu vou deletar isso. Eu vou editar a cena. Gente, não existe editar a cena. Você viveu esse Aconteceu, trauma. né? Isso é Não você. adianta, né? Você é isso porque viveu. Aham. E no terceiro encontro é o encontro onde a gente vai para a ressignificação didática, né? Porque você ressignificou no segundo dia, mas aí a gente faz uma conversa ensinando essa pessoa a ressignificar todos os dias, porque, beleza, minha vida agora passei a limpo, vamos dizer assim. E agora? E agora? Você tem que viver nesse mundo. E é isso Sim. que você vai fazer todos os dias. E o agir sobre si mesmo. Porque muita gente procura os trabalhos terapêuticos na vítima, né? Então, é o ó vida ao azar. Minha vida é assim porque meu pai me batia. Eu sofri um abuso e por isso eu sou assim. Terceiriza tudo. Tudo. E enquanto você não se autorresponsabilizar, sua vida não vai mudar, não vai sair do lugar. Mas qual a responsabilidade que eu tenho por ter sofrido uma coisa tão horrível, né? Independente de quão horrível foi. Sim. Você não é só uma história triste. E é isso. Você passou por isso, ok, sinto muito, abraça, né, você que passou por isso, vamos olhar para isso, mas com isso, o que você aprendeu? A partir disso, o que veio de bom na sua vida? Ou não veio nada de bom? Tá, mas com isso você é capaz de viver de que maneira? Você olha para isso de que forma?
é sair, sabe, do coitadinho. Uhum. É tipo um olhar maduro sobre as próprias emoções e, Sim, né? sim. Bacana. E muda só tudo. Só tudo. Que legal, Meu cara. Deus, Nossa, muito eu já legal. adorei. Eu Aham. já adorei, eu já. Total, nossa, muito bom. É isso que eu tô precisando. Ai, é. Não, Mas acho que verdade todo mesmo, mundo, Carol. Não né? tô de brincadeira, não. É, Você nem eu. pode se preparar aí que Já eu tô queremos. dentro. Bora. Porque faz sentido. Conecta várias coisas que eu tô Total, pensando aqui. é. Ela foi falando e eu fui, caramba. Já foi imaginando tudo que tá acontecendo. Já fui imaginando. Mas eu mesmo, assim, ó, tem várias coisas que eu não lembro. Mas muita coisa, que às vezes, assim, tá numa roda de família. Ai, lembra daquele dia? Não. Lembra daquela. Não. Eu não lembro de várias coisas. Eu acho que, assim, eu devo ter vários traumas que me fizeram. Não? Normal, Que- normal, assim, a gente não lembra mesmo, mas você falando me veio até uma coisa assim, às vezes é uma fuga, porque talvez existia uma coisa Dentro daquilo. relacionada com essa emoção que você não pode lembrar. Porque a gente acha que trauma tá ligado só a emoções que a gente diz que são ruins, né? Uhum. Raiva, medo, tristeza, que também não são ruins, existe o lado positivo delas. Mas às vezes o trauma tá ligado com alegria, tá ligado com amor. Por exemplo, num dia muito, muito, muito feliz, mais feliz da sua vida, você tava lá criancinha linda, maravilhosa no parque brincando. E nossa, que dia especial, tô com pessoas que eu amo, você tá super feliz, daí de repente, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia, morre alguém muito importante pra você. Então, assim, a sua criança ligou que quando eu estou muito feliz, algo Algo vai. ruim É. acontece. Sim. Tem um amigo meu que falava assim: ai, a gente não pode rir muito porque senão vem coisa ruim. Olha lá, é Não. isso. Olha que Tinha um amigo louco. que falava isso. Eu Olha que falava, ai, louco. para com isso, credo. Eu só sei uma coisa. Eu tenho uma Isso. coisa que todo mundo acha muito legal, que eu, sinceramente, nossa, eu morria de medo quando eu era criança. Papai Noel. Juro pra você. Sério? Ah, deve ser alguma Nossa coisa, Senhora. então. Ah, tem. Ah, eu lembro que foi o seguinte, a gente estava numa casa de praia com um monte de parente lá, e aquele negócio eu era pequeno. Aí estamos lá, nós, aí de repente, não sei, que acho que um tio lá inventou de trazer um Papai Noel que estava lá na rua, e, Papai Noel, e eu não sei se eu confundi aquilo com o negócio do velho do saco, você lembra? É verdade, né? Eu pensei E nisso, aí, velho cara, saco. quando eu vi aquele cara com aquela barba Chegou com enorme, o saco. vermelha, Vão com me um levar saco, eu falei, embora. meu Deus, eu saí correndo e gritando, e não, ai, vem ficar perto dele. Eu falei, que ficar Que perto fica- nada. E eu desesperado, cara, eu juro pra você, Papai Noel não Até é um hoje. negócio de lixo. Até hoje. Não é legal, né? Não, eu não gosto, mas assim, não Não tenho vou tirar uma medo, foto com mas, ele. tipo, né, Caramba. não Aí, é, tá vendo? não curtia, não achava legal. Vamos falar dos patrocínios? Vamos lá, Vamos né? lá. Que... Então a gente está aqui hoje, né, no Estúdio Ágape, né? Estúdio Ágape, sim, é esse local onde a gente aluga aqui para quem quiser fazer o podcast. Você que está querendo conversar, se tornar autoridade na sua área, tá aí uma boa forma de conversar com a sua audiência, que são os podcasts. No podcast, você consegue falar 1 hora, 2 horas, 3 horas com a sua audiência. Olha que extraordinário. No momento onde todo mundo só quer vídeo curto, vídeo curto, vídeo curto, um formato de vídeo onde as pessoas param para sentar e te escutar durante horas, né? Então, realmente é algo diferente, né? E que só o podcast consegue fazer, e que você pode colocar isso na sua grade de conteúdos aí, fazer uma série de cortes e virar autoridade. O espaço está aqui, é um espaço bem legal para você poder usar. E o Estúdio Ágape, na verdade, é uma agência de comunicação e marketing diferente, né? Então, a gente trabalha aqui com um conceito baseado em 3 pilares: estratégia, design e conteúdo. A gente vai fazer toda a estratégia, planejamento de comunicação e de estratégia de marketing para sua marca, pensar no nome, no branding, pensar em toda como que fala, as ações que vão ser feitas de marketing e em seguida colocar isso em prática, através de um bom design que vai criar valor para sua marca, para suas ações, para toda a comunicação que você fizer. E depois tem a parte da criação de conteúdo, fazer os vídeos que vão para sua rede social, não aquela história de post genérico sem graça, não, realmente contar histórias, transmitir valores e conectar as pessoas que estão do outro lado com bom conteúdo. Bom conteúdo é o que a gente sempre quer em toda a rede, na televisão, no rádio e agora na internet, então nem se fala. Aqui é lugar de conteúdo, aqui é o segredo que você conversa direto com a sua audiência, não tem intermediário, é só você e o seu bom conteúdo. Para fazer esse bom conteúdo, você conta com a gente, que a gente tem experiência e vai preparar esse conteúdo para você. Da parte estratégica, a um bom design, bonita identidade visual fantástica e algo que conecte você com a sua
a audiência com o seu público, com o seu cliente e levar a sua marca para o potencial máximo dela, tá? Então conta com o Estúdio Agape aí para criar uma estratégia potente de comunicação e marketing. E a gente tem o Zapstation também, que o Zapstation é uma plataforma que a gente tem que faz a gestão das conversas, da parte de venda, de todo o contato que você tem com o cliente. Aquilo que acontece no WhatsApp, no Telegram, aquilo que acontece no SMS, aquilo que acontece no Messenger, aquilo que acontece no seu Instagram, tudo centralizado num único local para você poder gerenciar a venda, todo o processo de venda, através de um funil de vendas, um CRM, organizando tudo isso, atendimento ao cliente, tudo ficar documentado, você saber com quem você já falou, qual a resposta foi dada, documentos rápidos, inteligência artificial te ajudando a conversar, tudo numa única plataforma, né, que é o Zapstation, tá? E ele tinha colocado a outra ali? Mas aquelas esquece que foi um erro de... Um Em erro breve, de... em breve Em teremos breve. mais. Em breve teremos mais, né, Foi Leonardo? um erro de... Falha nossa. Foi. Foi. Então, E continuemos. vamos continuar. Já que Continuamos. falou do projeto, vamos falar Uhum. de outro projeto que você tem também, que é o Elas. Mulheres Livres para Amar. Isso, Mulheres. fala um pouco pra gente como que é, como que funciona. O Mulheres Livres para Amar, ele tem uma parte online, que eu trabalho uma mentoria, um acompanhamento, mas ele tem vários vídeos gravados, a pessoa acessa pelo Hotmart, e onde tem várias liberações. Como assim? Então, imagina que eu uso bastante a base da constelação, Tá. porque todas as vezes que a gente passa por situações de repetição, né, eu divido os traumas, né, tanto para Metamorfose quanto para Mulheres Livres para Amar, em traumas pontuais e traumas de história de vida. Como assim? Então, o trauma pontual, ele tem geralmente um RG e CPF envolvido, um dia específico, um horário específico. Aconteceu aquilo ali, um acidente, né, um Sim. abuso, enfim. Agora, a história de vida é aquilo que se repete. Então, você sofreu essa situação abusiva na infância, verbal, emocional, física, enfim, de qualquer ordem. Só que isso aconteceu diversas vezes na tua história. Então, você faz uma linha do tempo e você percebe que você sempre está em situações assim. Até em amizades. A pessoa que sofreu relacionamentos abusivos, ela tende a atrair situações abusivas, né? Quem atraiu rejeição, quem passou por uma rejeição muito séria na infância, ela tende a atrair situações de rejeição durante sua vida. Situações de indisponibilidade, mesma coisa. Então, o que é uma situação indisponível? Uma mãe, um pai estava indisponível. Ele estava ali fisicamente, mas hoje em dia o pai do celular, a mãe do celular. Na época, a mãe que, sei lá, trabalhava muito e quando estava não conseguia dar tanta atenção, estava indisponível emocionalmente. E aí aquela mulher, tô falando mulher porque é o meu público ali para esse projeto, porque todo mundo vai passar por isso, mas a linguagem seria diferente, então eu fiz uma coisa bem voltada. Tá. Então, é a mulher que vai buscar um relacionamento platônico, ou até um relacionamento com uma pessoa casada, ou uma pessoa que deixa ela no vácuo, que está indisponível. Começa alguma coisa, mas nunca vai para frente, que é indisponível. Então, assim, existem situações que se repetem durante a sua vida. Essas situações de repetição, elas nunca vão parar. Enquanto você não resolver. Exatamente. Não param. Porque você vai viver num looping infinito de situações em todas as áreas. Agora, quando eu consigo entender, eu passo por um processo. Ok, entendi qual que é a origem, ressignifico essa origem e eu começo a me autorizar a me olhar de uma forma diferente. Porque é muito difícil, por exemplo, a gente ser feliz no amor ou em qualquer área se o nosso pai ou nossa mãe não foram. Então, geralmente, a mulher que tem esse tipo de situação, a mãe não foi feliz no amor, ou ela viveu numa família em que as mulheres não foram felizes no amor por N situações. Ela, no fim, não acredita que isso seja possível, ou ela escutou a mãe dizendo, não casa não, porque casamento não dá certo, e aí ela casa e não dá certo, porque a mãe disse que não ia dar certo. Por que quem sou eu para ser feliz no amor se minha mãe não foi? Né? E é Como se muito quisesse pesado. honrar, né, a mãe. Como se não, exatamente isso. Exatamente. Exatamente. Eu quero honrar, em honrar minha mãe que não foi feliz no amor, eu não serei. Então, assim, tem o em honrar e tem o mandato, porque quando a mãe diz, não vai, você nunca vai, se você continuar assim, você nunca vai achar ninguém que te queira. É um mandato.
Ela tá te dizendo, você não vai achar ninguém. E aí você passa a vida honrando o que ela disse, porque ela é minha mãe, ela entende mais do que eu. É inconsciente e é sistêmico que a gente fala, né? Ultrapassa as gerações. Só que essa mãe, ela também ouviu isso da mãe dela, que ouviu da mãe dela, né? Então muito essas louco, né? autorizações, elas não chegam até nós. Então nós olhamos para essas mulheres e agradecemos por tudo até aqui, mas a partir de mim, hoje eu vou escolher te honrar, querida mamãe, diferente. Em honrar você que não foi feliz no amor, eu vou te honrar sendo feliz no amor. Em honrar você que não pôde escolher, que continuou um casamento infeliz, hoje eu escolho me divorciar para ter uma segunda chance, ou seja lá o que for. Entende? Então é uma escolha diferente. E aí, tem todo, né, nesse movimento Mulheres Livres para Amar, eu falo dos tipos de relacionamentos, dos tipos de homens, vamos dizer assim, né? Pra poder identificar. Para identificar. E passa toda uma transição de liberação transgeracional, entender o que está vindo para sua vida e como equalizar, porque você continua atraindo isso. É uma frequência que a gente emana. Eu estou na Sim. frequência do abuso, eu vou atrair abuso. Aham. Como que eu me transformo? Como que eu saio desse lugar, né? E aí, outra coisa, conseguir identificar quem vem diferente e suportar a felicidade. Suportar. Por quê? Porque aí eu falo, né? Tem aquela cartinha para Jesus, que é comum, né? Sim. Escreve tudo que você quer. Beleza, aí vem a cartinha em pessoa na tua frente. Aí você fala, não suporto. Porque você tá tão acostumada a ser abusada, maltratada, rejeitada, que quando o vem que é alguém bom que te você ama, quer. É verdade. É verdade. você não suporta. Que é aquele barato que a gente brinca, falando assim, nossa, aquela É ali só perfeito traz demais pra porcaria, né? Só, É. tipo, não é assim que o pessoal fala assim, nossa, até tem um dedo podre, né? Tipo, nossa, só traz Porque o que é porcaria. bom, ela não fica. Ela só Não. quer. Não suporta. Não suporta. Não suporta. E mais engraçado que você tá falando aí, você tá falando pras meninas, eu sei que foi uma conversa entre vocês, tá? Desculpa. Mas os homens também Mas passam eu por tava, isso. exatamente, eu Com tava certeza. identificando porque assim, a gente vê uma série de problemas que a gente tem na identificação de como ser homem, né? Uhum. Porque eu acho que hoje nós sofremos muito com isso, né? Todo mundo Sim. vem com esse olhar, o homem machista e tal, como se o homem fosse o problema do mundo, né? E na verdade eu acho que é assim, tem muitos problemas que são originados na forma como nós aprendemos lá atrás a sermos homens. Uhum. E eu digo aprender a ser homem porque tem um lado muito honrado, muito digno em ser homem, mas que também teve falhas ali na estruturação e como foi passado isso, né? E você sabe Que que se acho a que gente tem... aprendesse a fazer a mesma coisa com os meninos, né? Os meninos iam estar mais legais para encontrar as meninas, Isso as que eu ia meninas falar. ia ser Que maravilhoso, tem uma né? faixa etária aí que deu ruim, né? É, Eu falo assim, que nessa faixa de 30, 40, né, deu ruim. Porque essa coisa do... eu tenho uma teoria, tá? Tá, vai. sim, Que é essas mães, essas mulheres que elas sofreram muito nos seus relacionamentos, só que elas certo. por algum motivo não conseguiam se desvincular deles, ou financeiro, ou porque, né, uma questão social, religiosa, né? Elas criaram mulheres muito fortes para que elas não precisassem De homens. de homens Uhum. e criaram meninos muito fofinhos, porque elas criaram o menino da mamãe para suprir a sua carência do marido. E aí a mesma faixa etária tá incompatível. Mulheres engolindo os homens Uhum. e meninos E homens fofinhos. que querem mais é uma mamãe para cuidar dela. Pai do céu, essa E aí mulher, tá essa- insalubre rapaz, essa vida não vai dar bom, solteira, não vai dar bom. Não esse dá, negócio, não dá. Vai dar. Mas vai mudar, vai ser abusivo diferente, né? Que é tipo assim, as Tá mulheres. terrível, tá terrível. Mas aí vai, é tipo assim, só inverte. Mas a qualidade dos relacionamentos vai estar com o Péssimo, mesmo problema do mesmo péssimo. jeito. Mas aí É. essa mulher, o que acontece que
essas mulheres assustadoras, né? Eu falo muito Aham. disso, das mulheres assustadoras e me Sim. enquadro nelas, inclusive, né? Eu escuto isso tanto. Tenho medo de você. Eu falo, ai, que bom, melhor, né? Você tem medo, já nem enche o saco. Eu tenho preguiça. Né? Já Tipo me isso. deu preguiça na primeira vez. É, tchau. Ai, que bom, tem medo. Por que você tá falando comigo então, né? Vaza. Não é? Mas por que, assim, essas mulheres assustadoras, elas atraem o fofo. Uhum. Porque ele fala, nossa, essa vai cuidar de mim, ou ela vai Sim. bancar. Só Nossa. que essa mulher, ela não suporta esse homem, porque ela fala assim, meu filho, você vai ter que ser mais macho que eu, que sou macho Vamos. demais. Aham. E aí, Complicado, hein? é muito complicado. E aí Complicadíssimo. esse advento do feminismo, que eu não quero entrar muito nisso, mas o que que acontece? Essa história de eu não preciso de ninguém, eu sou igual e tal, as energias estão totalmente deturpadas. Totalmente Disfuncionais. deturpadas. Total. Eu O acho que homem tem assim, medo de encostar, de É. falar, de se aproximar da De mulher, falar falar qualquer que você coisa. tá Se é bonita, abusivo. qualquer coisa. Não consegue mas, conversar. mas tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Os dois lá tem que estar na escola de novo, né? Tem Vamos que... fazer um curso Total, então? Daí, vamos. que aí a sabe- gente traz os dois Cara, lados. Total. sabe o que acho que foi esse um dos papos da gente sentar os dois aqui na mesa? É isso. No começo foi isso. Que eu falei assim, tá, vou fazer um negócio. Eu falei, não, eu quero um homem e uma mulher. As pessoas têm que entender isso. Sim, Os dois energia. têm Energia, cada um tem a sua e tem precisa estar energias equilibrado. que se complementam, Exato. tem energias que são respeitosas, Uhum. né? Tem energias que, pô, quando estão juntas, elas constroem um Uhum. universo, né? Sim. Porque são essas forças, o feminino e o masculino, Que equilibra, que né? equilibram o universo e que elas podem sim viver, quando as pessoas estão bem resolvidas nas suas Uhum. cabeças, viverem juntas e Total. serem prósperas, Só né? que aí Ó, vem um lado assim contrário que eu escuto muito, tá? Então tem o lado muito feminista e o lado que fala, ai, mas então você, mulher, que é muito assim, você tem que pedir para o homem abrir o vidro de azeitona. Eu falo, gente, se eu precisar abrir se o homem na minha vida for o homem do vidro de azeitona, obrigada, porque eu me viro. Não é sobre vidro de azeitona. Não é sobre isso. Né? Porque nós, é. mulheres fortes, eu falo, gente, na natureza, leão e leoa, quem caça é a leoa. Então não adianta vir com essa imagem de uma mulher, muito frágil. ai, ali. Não, essa não é a força do feminino. A força do feminino é muito forte, é uma mulher que pare, né? É a Exatamente. mulher que tem força para isso, para educar, para tirar, abrir um carro em chamas para tirar alguém, né? A mulher que segura um portão de mais de 100 quilos para salvar uma criança. Sim. A mulher é muito forte. Isso não pode assustar o homem. O homem tem que entender o lugar dele, num sentido de que aquilo é dele. E que se ele for tão homem o suficiente, isso aqui é altamente complementar. Agora, eu tenho que ser... Para não assustar o pobrezinho, também não é sobre isso, né? Tem que ter um ponto mas ali, é né, que na de verdade equilíbrio. é esse, né? Os leões estão Os leões tá bem pequenininhos, tá né? meio Vocês podaram a gatinho, juba. né? Não, peraí, vocês podaram a juba dos leões, né? E agora vocês querem o quê? Vocês querem um leão, tipo... Eu não podei nada. Meu, mas Tipo, é difícil. Tá, Igual vocês você Vocês querem um falou, leão com pegada, aí tá dessa- difícil, né? Não tá você falou fácil. dessa idade aí, né, dessa Que deu geração. ruim. Eu sou dessa Eu, né, geração. tô falando. E aí, assim, a hora que eu me toquei, eu queria enfiar o rabinho no meio das pernas e voltar. Falei, gente, o que que eu tô fazendo? Quando eu comecei a namorar, eu via que eu era totalmente disfuncional. E que eu ia realmente engolir, entendeu? E que não Sim. tava dando certo. Chegou um momento que ele falou assim, Dá uma baby, segurada. não dá. Ele falou É. assim, o homem da relação sou eu. Mas- E eu ficava doida quando ele falava, para com isso, que machismo. Não, mas a até gente tem que, para equilibrar, Total. né? E aí eu precisei começar a ressignificar tudo isso, porque a gente veio de uma geração que isso foi tão afincado na gente. Exato. Eu não gosto nem da palavra empoderamento justamente por isso, porque trouxe isso tão forte que a gente se contaminou a ponto de falar, não, então beleza, na Não minha vida, preciso de não ninguém. preciso de ninguém. O que eu costumo dizer é que assim, quando a gente tem um estudo que é sobre a memética, né? Que é assim, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu gostei um monte desse assunto, eu até queria fazer um trabalho sobre isso daí, e eu fui estudar sobre isso. E é assim, existem modeladores, vamos dizer assim, replicadores, né? E esses replicadores replicam a vida, mas replicam a cultura. O replicador da vida é o gene, ok?
Então ele replica a vida. Como? Ele carrega um código da vida e passa para frente e as células vêm e reproduzem ele reproduz a parte fisiológica da vida, né? A função dele é essa, né? Levar a vida adiante. Então, ó, como que faz o corpo? Tá aqui o código e essa vida leva adiante. E esse gene, ele tem um problema, que é assim, ele é extremamente sustentável, por exemplo, de manter por gerações e como que fala, manter a vida naquela estabilidade. De vez em quando ele é obrigado a corrigir a rota e aí ele vai acertando, corrigindo, mas ele é lento. Como ele é lento? Por exemplo, por milhares de anos a gente tinha pouca comida. Ele desenvolveu uma inteligência ao longo de milhares de gerações lá, que ele precisava de ter uma economia de energia. O nosso corpo não está preparado para um mundo onde a comida é farta. E aí, ele não sabe o que lidar, ele está acostumado sempre a faltar energia, a gente engorda hoje fácil, né? Porque ele está pronto para isso. Mas aí, para corrigir isso, a gente tem um outro replicador, que é o meme. O que é o meme? O meme replica a cultura. Ele replica mais rapidamente o que a gente está vendo aqui em volta e como agir e como corrigir a rota, certo? O meme é o seguinte, ele fala assim, caramba, tem um problema, esse problema do corpo aí, como que nós vamos corrigir isso? Ai, você precisa aprender a cuidar do seu corpo, olha que legal, saúde é lindo, vamos para academia. E rapidamente ele corrige aquilo que vai demorar muito tempo para a genética mudar. Então meme reproduz a cultura, que reproduz coisas que nós precisamos responder mais rapidamente ao ambiente, que o gene não consegue mudar. Ele precisa de alguma coisa que leia mais rapidamente isso e modifique. O meme, que a gente fala de meme, é isso. Como que fala? Replicar a cultura. E nós somos ótimos replicadores. Mas tem um problema. Tem gente que sabe como como que fala? Fazer engenhocas ou usar esse conhecimento sobre o meme para mudar o que ele quer inserir. Por exemplo, eu olho para isso e falo assim, caramba, mas se eu inserir agora um meme que é não, você precisa mudar a sua cabecinha daquilo que está te deixando feliz. Não, você precisa ser uma mulher assim, assim, assado. E aí eu venho falando, você compra uma ideia e começa a replicar. Exato. E aí não é mais sobre o que você é, ou o que você quer, ou o que você acredita, mas é aquilo que memeticamente eles colocaram na sua cabeça. A manada. É a manada. E foi por isso que dos motivos de eu ter começado a fazer meditação, porque se você for avançando também nos estudos, você vai descobrir que um dos poucos desprogramadores meméticos é a meditação, onde você limpa sua mente e você começa a ver, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, isso aqui tá entrando na minha cabeça, isso aqui é um programa, porque é exatamente isso, o engenheiro memético que a gente fala, é o cara que cria o programa e coloca em você, começa a vender ideia e muita gente começa a fazer, pô, mas peraí, cara, mas isso aqui tá te levando a insatisfação, tá te levando a tomar remédio, tá te levando, não, mas falaram que é legal e eu tô replicando. Não tem pensamento lógico, né? E a longo prazo vai repetindo, até e infelicidade, remédio e criam problemas, mas tem gente que tá vendendo produtos com esses problemas. Sim, a pessoa não consegue, ela fica anestesiada, né? Ela não quer sentir a tristeza, ou seja... E esses modelos de vida aí, para quem é engenheiro dessa história toda, ele vende coisas. Ele vende coisas. Remédios, produtos e tal, e porque você é demais, eu vou vender um curso agora para você se tornar a mulher mais incrível do mundo, porque agora você pode viver dessa forma aqui, vão vendendo coisas para você. Você tá cada vez mais triste. Você não sabe como, porque você se afasta da tal da tua essência. Aquilo que realmente você é, que te gosta e que te faz feliz. E essa coisa que a Lala tava falando, né? Olha, dá uma segurada, né? Que seu namorado falou, dá uma segurada, é isso. Porque assim, às vezes a mulher, ela tá acostumada a ser sozinha, então ela precisa, naquele momento, fazer tudo sozinha. Então ela tá desempenhando, ela tá preenchendo tudo. À medida que entra o parceiro, ela tem que ter sabedoria de, ok, então agora eu não preciso mais desempenhar isso tudo, eu tenho alguém para dividir isso. Mas se então precisar... eu permito, exatamente. Porque assim, mas você precisa de homem? Ninguém precisa de homem. Homem não precisa de mulher. A gente permite que isso venha, e faz né? bem, os dois crescem. Exatamente. E aí cresce junto, aí a gente se equilibra, porque mulher faz tudo o que ela quiser. Mas vai falar que não é pesado? Lógico que é. Né?
É pesado, porque você está desempenhando uma função, um papel que não é do feminino muitas vezes, É. daquilo Sim. que se você tivesse E vai alguém para exigir de você complementar, uma força desgramada. É, você E vai outra dar mais coisa, conta, energia. mas você é imaginar pesado. assim, ó, eu vou te dar um exemplo aqui, desculpem aí, porque falar do Tudo universo bem. feminino. É. A gente que olha, que é homem assim, de vez em quando vocês entram nos flow meio paranoico assim com algumas coisas. Lá E vem. tipo Imagina. assim, o homem olha assim e fala, cara, mas calma, eu preciso conversar com ela. Fala, calma, vai dar tudo bem. Aí vocês voltam à realidade. Tipo, E às vezes é não só é- isso que E é precisa. só só isso isso. mesmo, literalmente. é só Só essa, dar aquela é a tal da situada. presença masculina que vai ajudar É. ela a se reequilibrar. Fala, caramba, mas não tinha tudo isso mesmo, não. Então segue o barco. Mas não foi bacana? Foi Uma complementar? vez E eu vi um Total. negócio assim, é o isso. cara, né, o cara certo, assim, você não precisa de ninguém. O cara certo sabe que você não precisa de nada, mas ele não vai fazer você ter que estar sozinha, que dar Uhum. conta sozinha, É. né? E acho que é isso, né? Quando entra o complemento certo, você consegue equilibrar, e alivia, respirar. né? E É. respirar. Então tá, É. eu não preciso disso. Toma, essa pra você, essa pra mim, Sim. Cada né? um fica com a sua E aí ele vai se função. sentir bem também com isso, Lógico, né? E ele vai falar, sim. caramba, eu faço uma parte que é característica do masculino que me faz bem, que é proteger, passar segurança para Sim. ela. Mas como? Essa segurança, às vezes, da presença, É. de acalmá-la, porque tem uma diferença hormonal e que gera mudanças e que Aham, gera... O tempo todo. né? O enfim, proteger é do homem. e ela vai me escutar porque ela é muito boa, empática e, enfim, Acolhedora. e tal, acolhedora. E tá vendo como isso é bom pros dois, cara? É a junção, né? Que legal! Mas tem que ter Podemos mais. sabedoria, né? Tem que Tem ter que ter sabedoria. sabedoria. É. Mas Acho que que- olha de fora a mulher ali, né, singular ali, né? E fala, oh, que mulher assustadora. Mas é por quê? Porque naquele momento ela desempenha sozinha o papel, Desempenha. né? Ela E aí, precisou, nossa, mas essa né? mulher, Ela Muitas precisa. né? É. Não, calma, nesse momento ela tá precisando Uhum. preencher todos os lugares, né? Sim. A pessoa vai fazendo as duas coisas, mas é tipo. É sobre A gente isso. podia combinar um dia da Carol vir aqui pra gente falar sobre esses assuntos de Deu feminino e quase um outro masculino. podcast, Porque deu quase né? Eu outro. adorei. Eu Tá gosto vendo? desses Saiu um assuntos, assunto muito Carol. louco aí. Virou uma outra coisa, nada a Eu ver. gosto desses assuntos porque eu acho necessário Sim. Eu acho. na atualidade. Eu acho Sim. muito Eu necessário. acho. Eu vejo várias amigas minhas, assim, sofrendo por justamente estar nessa. Não sei como É. seria, nessa energia que E tá não tá disfuncional. disfuncional, mas também não dá conta de fingir que precisa de É. ajuda pro pote de azeitona, porque Uhum. é quase isso, né? Parece que a pessoa tem que fingir que não sabe não- abrir, Sim. e não é Extremo isso, daí, Sabe, né? Carol, mas eu acho que hoje você falou assim, tá, beleza, eu tô vendo iniciativas muito para as mulheres, mas, cara, nós não precisamos fazer alguma coisa para os Pros casais. homens, pros casais, Pros sim. casais. Mas por que que eu Porque, falo na por linguagem exemplo, das muito mulheres? Porque eu problema não que tenho vai esse dar outro... nos casais, né, gerou por causa disso aí tudo. Ele não Sim. sabe mais o que era, porque se desculpa, mas você homem tá Tá complicado. difícil. Tá complicado. Mas então, Tem um bora, monte parceria? tem um monte Tá de Vamos. coisa, tem um monte de coisa. Vamos fazer um Opa, evento. vamos nessa. Sério. Porque tem um monte de coisa que não pode. É quase que fosse um manual hoje do que, Mas cara, e é tudo abusivo. Se o complicado. cara chega, ai, você tá sendo intrusivo, mas Esses E dias eu aí vi eu um vou vídeo te do o dar, cara não eu vou te chega. dar loucura, eu vou te dar loucura. No Japão, os meninos estão passando a ter relacionamentos com, tipo, você lembra aquele Tamaguchi? Que eram os cachorrinhos que ficavam dando isso, comida? virtual. São namorados Ai, que virtuais. Namoradas virtuais. Aí ele fica dando buquê de flores, fazendo as coisas, por quê? Porque ele já Não tá tendo tem. medo de É? ter contato com a Eu vi um namorada. vídeo no Mas é TikTok. isso. O cara foi ajudar a mulher a colocar a mala em cima no avião, naquela parte de cima de colocar as malas. Já a menina deu um escândalo que ela não precisava de ajuda. Então, Então, que assim, preguiça, até né? Que oferecer preguiça, uma por ajuda favor. tá difícil. Mas ao mesmo tempo elas reclamam às vezes, nossa, como que grosseria, porque tem que ter os dois lados, né? Aí vai então. para uma baladinha, o cara não consegue chegar, não consegue falar. Se a mulher não ir atrás, não tem conversa, porque tá tudo invertido. Muito Invertido. louco. E é muito Né? louco porque assim, aí, cara, nós vamos encontrar um equilíbrio nisso aí, as partes têm que sentar à mesa para Exatamente. negociar. Porque assim, uma vez eu também vou te falar assim, que eu tava conversando, e aí o pessoal falou assim, mas nas sociedades, por exemplo, na Europa, né, se você for lá pro pessoal nórdico, né, Finlândia, Islândia, igualdade entre os sexos é um negócio impressionante.
Aí eu tava brincando, falei assim, tá, mas você já pegou pra assistir um filme desses viking e tal, que vai ver um pouquinho mais da cultura deles? Cara, a mulher lá ia pra guerra, a mulher lá fazia todos os baratos junto, ela teve junto com tudo, fazendo, topando tudo. Aí eu falei assim, se a mulher, você topa? Vamos nós, que aí nós vamos conquistar a igualdade. Aí tem um só, mas aí não pode, né? Igualdade Porque até a aí segunda página, né? Aí tu falou assim, cara, então nós vamos ter que negociar. É. Ou nós vamos cair num extremo, né? Uhum. Ou nós vamos cair num equilíbrio entre as partes que elas precisam se acertar, porque tá meio desconectado, né? Eu acho que é um assunto para um podcast futuro. Bem legal. Real, assim, Tô gente. dentro. Porque eu acho necessário mesmo. Pra onde nós vamos, hein? Né? Começamos aqui, fomos ali. Já deu mas um é outro legal. curso. Já deu um outro curso aí, ó. Tá vendo? Não, mas esse eu preciso de ajuda. Esse aí vocês estão dentro. Super topamos. E, Carol, aqui cada sentada é um storytelling, né? É. Porque assim, tem o começo do filme, tem a introdução do roteiro, o personagem, o que ele vai fazer, tem a dificuldade, a superação, né? Jornada Depois do tem herói, a né? jornada do herói, depois muda, sai para outra rota, e aqui já entra numa outra aventura, né? Os próximos capítulos, né? Então, acho que uma das coisas mais gostosas é isso. A gente vem aqui e conhece pessoas. Né? Foi um prazer. E pra que mim. prazer te ouvir, contar a sua história, É, por tudo que você passou. E eu tô assim, ó, de verdade. Vou chegar em casa e já quero começar a ler. sim. Porque eu tenho certeza que Sim. depois de ouvir ela falar que esse livro vai me surpreender. Ótimo. Muito obrigada por ele. Eu que Obrigado agradeço. pela conversa maravilhosa. Muito obrigada. Nossa, Show de vamos bola. marcar mesmo mais um Vamos, tô episódio. dentro. Obrigada, Já Carol. aproveitar É. aquela câmera lá e dar um tchau pra galera, Ela passar a sua mensagem, Qual? fica à vontade. Essa Já aqui, ó. falou. Ah, passar minha mensagem? Isso. Já se passou, quiser. né? Já falou. Olha, a minha mensagem é não espere amanhã, porque ele pode não chegar. Então, o dia de dizer eu te amo é hoje, o dia de abraçar é hoje, o dia de viver o que você precisa viver é hoje. É isso. Ó, muito bem. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. tchau. Com Deus.